E se aquilo que chamamos de realidade não passasse de uma camada fina, quase ilusória, de algo muito maior, se o universo que conhecemos fosse apenas um fragmento, uma superfície projetada sobre dimensões mais vastas, incompreensíveis para nossos sentidos limitados? Essa é a questão que acompanha a humanidade desde os primeiros filósofos que ousaram olhar para o céu e perguntar não apenas o que vem, mas o que significa existir. Hoje, com os avanços da ciência, especialmente da física quântica, começamos a perceber que talvez estivéssemos certos em suspeitar. A realidade não é sólida, não é fixa, não é exatamente aquilo que acreditávamos. Partículas que se comportam como ondas, objetos que parecem existir em dois lugares ao mesmo tempo, fenômenos que apenas acontecem quando são observados. Cada descoberta nesse campo nos conduz a um abismo maior, um abismo que não é feito de escuridão, mas de possibilidades infinitas. E dentro desse abismo, surge a pergunta inevitável: por que não falamos mais sobre isso? Por que os maiores mistérios do universo permanecem confinados a fóruns acadêmicos e raramente são traduzidos em termos que o mundo inteiro possa entender? Se você se fascina por jornadas como esta, que desvendam os cantos mais profundos do conhecimento, considere estar conosco nesta exploração contínua. Nossa busca por respostas é constante, e ter a sua companhia torna a viagem mais significativa. Para compreender como chegamos a esse ponto, precisamos voltar no tempo. Antes mesmo do surgimento da física quântica, os seres humanos já se deparavam com paradoxos que desafiavam a razão. Desde os pensadores gregos que discutiam a indivisibilidade da matéria até os místicos orientais que enxergavam o universo como uma dança de energias invisíveis, sempre houve uma intuição de que a realidade era mais do que nossos olhos podiam ver. A ciência, em sua forma clássica, buscou estabelecer ordem, leis e regularidades. Isaac Newton, no século XVII, ofereceu uma visão que transformou o cosmos em uma máquina precisa, regida por engrenagens matemáticas perfeitas. Mas conforme os séculos avançaram, essa máquina começou a mostrar fissuras. Experimentos no final do século XIX trouxeram resultados desconcertantes. A luz, que parecia obedecer a leis simples, se revelou ambígua. Às vezes se comportava como onda, às vezes como partícula. Essa dualidade, que parecia absurda, não era uma falha da observação. Era a própria natureza mostrando sua complexidade. E assim, como uma porta entreaberta, a física quântica começou a se formar. No início do século XX, cientistas como Max Planck e Albert Einstein, Niels Bohr e Werner Heisenberg mergulharam nesse território novo. O que encontraram foi um mundo em que a causalidade rígida desaparecia, substituída por probabilidades. O que era sólido se dissolvia em campos de energia. O que era previsível se tornava incerto. Heisenberg, em seu famoso princípio da incerteza, revelou que não podemos conhecer simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula. É como se a própria realidade guardasse segredos em seu tecido, como se não fosse destinada a ser decifrada por completo. Mas talvez o mais perturbador de tudo seja a constatação de que o ato de observar parece influenciar o resultado dos experimentos. Em experimentos como o da dupla fenda, partículas que deveriam se comportar de maneira aleatória se ajustam de acordo com a presença de um observador. Isso sugere algo que escapa à lógica tradicional. A consciência humana pode estar entrelaçada com o próprio funcionamento do universo. E é aqui que o mistério se aprofunda. Porque se a consciência não é apenas um subproduto do cérebro, mas uma força ativa que interage com a realidade, então os limites do que podemos fazer e ser são muito maiores do que imaginamos. Essa ideia, contudo, raramente é explorada em toda a sua amplitude. Em vez disso, é contida, enquadrada em discussões técnicas e equações que afastam o público do verdadeiro espanto. Será que isso acontece apenas porque é difícil demais explicar? Ou haveria um motivo maior para restringir esse conhecimento? Muitos acreditam que sim. Para esses, a física quântica não é apenas um campo de pesquisa acadêmica, mas uma chave para tecnologias que poderiam mudar radicalmente o mundo. Teletransporte, comunicação instantânea entre qualquer ponto do universo, manipulação da matéria pela simples intenção. Tudo isso parece ficção científica, mas encontra respaldo nas teorias e nos experimentos já realizados em laboratórios. Se essas possibilidades são reais, mesmo que ainda apenas no campo potencial, imagine o impacto que poderiam ter em sociedades, governos e economias. Imagine uma corporação capaz de dominar técnicas de comunicação quântica inquebráveis. Ou um governo que explorasse dimensões paralelas para obter recursos, informações ou até novas formas de poder. Esse tipo de domínio poderia não apenas alterar o equilíbrio de forças no mundo, mas também transformar a própria noção do que significa ser humano. Há quem diga que essa exploração já acontece. Em segredo, projetos militares classificados, pesquisas em instalações isoladas, cientistas trabalhando sob juramentos de confidencialidade.
as histórias se acumulam. Documentos desclassificados revelam fragmentos, mas deixam muito mais perguntas do que respostas. Até que ponto já penetramos nesse território? Até que ponto a realidade que vivemos é moldada por conhecimentos que permanecem ocultos da maioria? E no centro disso tudo está a pergunta fundamental: qual é o papel da consciência? Porque se a mente humana interage com o universo em um nível tão profundo, talvez sejamos muito mais do que espectadores passivos. Talvez sejamos co-criadores, moldando a realidade a cada instante, ainda que de forma inconsciente. É uma ideia que ressoa tanto com tradições espirituais antigas quanto com a ciência mais avançada. Ao refletirmos sobre tudo isso, percebemos que estamos diante de uma encruzilhada. A física quântica não é apenas um campo da ciência. É um convite à transformação da forma como enxergamos a nós mesmos e o cosmos. Mas será que estamos preparados para lidar com essa verdade? E mais importante, será que todos querem que essa verdade seja conhecida? Na próxima parte desta série, mergulharemos ainda mais fundo, explorando os primeiros grandes experimentos que desafiaram o senso comum e abriram portas para um universo de possibilidades. Mas a questão que nos acompanhará é simples e perturbadora. Se a realidade é tão maleável quanto a física quântica sugere, quem realmente detém o poder de moldá-la? Caminhamos até a borda do mistério, observando como a física quântica nasceu da necessidade de explicar o inexplicável. Agora, é hora de atravessar o limiar e encarar os experimentos que desafiaram não apenas a ciência, mas também a própria noção de realidade. Porque em muitos sentidos a física quântica não foi uma descoberta suave, mas uma sucessão de choques que abalaram as fundações do pensamento humano. No início do século XX, a comunidade científica ainda acreditava que o mundo poderia ser descrito como um relógio preciso, previsível, obedecendo a engrenagens invisíveis, mas regulares. Mas então surgiu um experimento que mudaria tudo, o famoso teste da dupla fenda. À primeira vista, era algo quase banal, disparar partículas como elétrons contra uma barreira com duas fendas e observar como se distribuíam em uma tela logo atrás. Pela lógica clássica, esperava-se dois feixes bem definidos, refletindo as duas passagens possíveis. Mas o que apareceu foi um padrão de interferência típico do Andros, como se cada elétron passasse pelas duas fendas ao mesmo tempo e interagisse consigo mesmo. Essa constatação abalou o senso comum. Um objeto sólido e indivisível parecia ter a capacidade de se multiplicar em possibilidades. A realidade, que antes era tratada como um palco fixo no qual partículas se moviam, revelou-se maleável, dançante, paradoxal. E o enigma se aprofundou quando os cientistas decidiram observar o processo mais de perto. Ao colocar detectores nas fendas, para verificar por onde cada elétron passava, o padrão de onda desapareceu, substituído por um padrão de partículas comuns. Em outras palavras, o simples ato de observar alterava o resultado. Esse fenômeno, repetido inúmeras vezes ao longo do século, tornou-se uma das maiores provocações já enfrentadas pela ciência. Se a realidade muda quando é observada, quem ou o que exerce esse poder? Estaria a consciência humana conectada de maneira fundamental ao tecido do universo? Ou haveria um princípio mais profundo que ainda não compreendemos? A interpretação de Copenhague, proposta por Niels Bohr e Werner Heisenberg, tentou dar forma a esse mistério. Segundo ela, o mundo quântico não existe em estados definidos até o momento da observação. Antes disso, o que existe é uma superposição de possibilidades, uma nuvem de potenciais que só se transforma em realidade concreta quando medida. É como se cada partícula fosse ao mesmo tempo uma infinidade de futuros, colapsando em um único caminho apenas quando alguém olha. Mas essa ideia, embora fascinante, não agradou a todos. Albert Einstein foi um dos mais célebres críticos. Para ele, a física deveria descrever uma realidade objetiva, independente do observador. Foi então que ele pronunciou a frase que ecoaria por décadas: Deus não joga dados com o universo. Einstein acreditava que havia variáveis ocultas ainda não descobertas, que determinariam os resultados aparentemente aleatórios. Para ele, o acaso quântico era apenas um disfarce para leis mais profundas e invisíveis. Esse embate entre Einstein e Bohr se tornou um dos maiores duelos intelectuais da ciência moderna. Bohr insistia que a realidade quântica era probabilística e que não fazia sentido falar de um estado definido antes da observação. Einstein, por sua vez, não aceitava essa renúncia à objetividade. E para provar seu ponto, junto com colegas, propôs um experimento mental que ficou conhecido como paradoxo EPR, em homenagem a Einstein. Podolsky e Rosen. O paradoxo sugeria que, se a mecânica quântica estivesse correta, partículas poderiam permanecer conectadas de tal forma que o estado de uma influenciaria instantaneamente a outra, mesmo que estivessem separadas por grandes distâncias. Esse fenômeno foi chamado de entrelaçamento quântico. Para Einstein,
Era absurdo. Um fantasma à distância que contradizia a velocidade limite da luz estabelecida pela teoria da relatividade. Mas Bohr argumentava que, por mais estranho que parecesse, o entrelaçamento era real. Décadas depois, experimentos realizados confirmaram o que Einstein relutava em aceitar. O entrelaçamento existe. Partículas separadas por quilômetros pareciam responder uma à outra de forma instantânea, como se partilhassem um elo invisível além do espaço e do tempo. Esse resultado não apenas deu razão a Bohr, mas também levantou perguntas ainda mais profundas. Se partículas podem se comunicar de maneira instantânea, o que isso significa sobre a estrutura do universo? Estaríamos todos conectados em um nível fundamental? Essa ideia ecoa em tradições espirituais antigas que falam de uma unidade subjacente à existência, de uma rede invisível que liga todas as coisas. A ciência, sem pretender, parecia confirmar aquilo que os místicos já diziam. A separação pode ser apenas uma ilusão. Mas se aceitamos o entrelaçamento como real, surge um novo horizonte de possibilidades. Imagine uma comunicação que não depende de satélites, antenas ou cabos. Uma troca de informações instantânea e inviolável, impossível de ser interceptada. Para alguns, isso já não é apenas imaginação, mas uma tecnologia em desenvolvimento. Laboratórios ao redor do mundo estudam a chamada comunicação quântica, e governos investem silenciosamente em pesquisas que poderiam transformar não apenas a espionagem, mas também o cotidiano de toda a humanidade. É nesse ponto que a ciência encontra o segredo. Porque se tais avanços são possíveis, não seria lógico acreditar que permanecem apenas em artigos acadêmicos. A história mostra que descobertas revolucionárias raramente são divulgadas de imediato. Elas são estudadas, aplicadas em contextos estratégicos e muitas vezes mantidas longe do olhar público até que se tornem inevitáveis. O entrelaçamento nesse sentido pode já estar em uso de formas que sequer imaginamos. Mas existe uma questão ainda mais perturbadora. Se partículas podem existir em superposição até serem observadas, e se podem permanecer ligadas através de distâncias inimagináveis, será que o mesmo princípio se aplica ao nível macroscópico? Será que o próprio universo em sua totalidade é uma superposição de realidades paralelas, colapsando apenas na medida em que a consciência coletiva o observa? Essa é a ideia por trás da interpretação dos muitos mundos, proposta por Hugh Everett. Segundo ela, cada escolha, cada evento gera universos paralelos, todos igualmente reais, mas inacessíveis uns aos outros. Essa teoria, embora ainda controversa, fascina não apenas cientistas, mas também filósofos, escritores e até estrategistas militares. Se universos paralelos realmente existem, poderíamos, em teoria, aprender a atravessá-los. E se alguém já tivesse descoberto como fazer isso? Na próxima parte desta série, mergulharemos justamente nesse território. As primeiras teorias que ousaram expandir o fenômeno quântico para além das partículas, sugerindo que a própria realidade pode ser um multiverso em constante expansão. Mas a pergunta que ficará suspensa é inevitável. E se já estivermos vivendo apenas uma, entre inúmeras versões daquilo que chamamos de realidade? Se o entrelaçamento quântico revelou que a distância talvez seja apenas uma ilusão, a teoria dos muitos mundos deu um passo ainda mais ousado. Ela nos convida a imaginar que cada escolha, cada evento, cada vibração de uma partícula gera uma bifurcação no tecido da realidade. Em vez de um universo único, estável e absoluto, o cosmos poderia ser uma árvore infinita, onde cada galho representa uma versão alternativa da existência. E o Everett, o jovem físico que formulou essa hipótese em meados do século XX, acreditava que a mecânica quântica não precisava recorrer ao colapso da função de onda para explicar a realidade. Segundo ele, quando um evento quântico oferece múltiplos resultados possíveis, todos eles acontecem menos, mas em universos diferentes. Cada vez que uma decisão é feita, seja a trajetória de um elétron ou a escolha de um ser humano, o cosmos se divide multiplicando mundos que seguem paralelamente, inacessíveis uns aos outros. Essa interpretação parecia absurda para muitos de seus contemporâneos. A ideia de universos paralelos sempre pertenceu mais ao domínio da ficção do que ao da ciência. Mas aos poucos ela encontrou espaço em discussões acadêmicas, sustentada por equações que não descartavam tal possibilidade. A matemática da física quântica, afinal, não diz que apenas uma realidade é escolhida, ela apenas descreve todas as possibilidades. Se todas existem no papel, por que não existiriam também na prática? Essa visão do multiverso traz implicações quase impossíveis de assimilar. Imagine que neste momento, enquanto ouve estas palavras, versões suas estão vivendo vidas inteiras em mundos ligeiramente diferentes. Em um deles, você tomou uma decisão distinta anos atrás, e agora percorre um caminho completamente outro. Em outro, talvez nem tenha nascido. Em outro ainda, o próprio planeta Terra pode ter seguido uma trajetória histórica divergente. As possibilidades são infinitas, e cada uma delas é tão real quanto esta que você percebe agora. Mas aqui entra a questão crucial.
Se esses mundos existem, é possível acessá-los? Essa pergunta divide a ciência até hoje. Alguns físicos afirmam que os universos paralelos são apenas uma consequência matemática, sem meios de serem observados ou interagidos. Outros, porém, levantam hipóteses ousadas de que talvez a própria consciência seja a chave. Afinal, se o observador tem um papel ativo na definição da realidade, será que não poderíamos, em circunstâncias específicas, atravessar a fronteira entre os mundos? Esse é o ponto onde ciência e mistério começam a se entrelaçar. Antigas tradições espirituais falam de múltiplos planos de existência, de realidades sutis que coexistem com a nossa. Para os místicos, o universo sempre foi um palco de infinitas dimensões, acessíveis através da expansão da consciência. Agora, de forma inesperada, a física moderna parece ressoar com essas visões ancestrais. Há também um aspecto prático que inquieta governos e instituições. Se for possível, mesmo que em teoria, viajar entre universos, as implicações são imensas. Imagine o poder de acessar uma versão alternativa da história onde recursos naturais não foram esgotados, onde eventos trágicos nunca aconteceram, ou onde tecnologias já foram desenvolvidas. Não é difícil imaginar que projetos secretos possam estar explorando essa possibilidade, ainda que os resultados jamais sejam divulgados ao público. E aqui surgem relatos que beiram a fronteira entre rumor e realidade. Documentos antigos mencionam experimentos de manipulação de campos eletromagnéticos, como os supostos testes realizados durante a Segunda Guerra Mundial, que alguns afirmam ter aberto brechas temporais e dimensionais. Embora grande parte dessas histórias seja desacreditada pelos meios oficiais, a coincidência entre tais relatos e conceitos da física quântica levanta suspeitas. Mas talvez a maior implicação dos muitos mundos não seja tecnológica, e sim existencial. Se há infinitas versões de nós mesmos, o que isso significa sobre identidade, escolha e livre-arbítrio? Somos autores de nossas vidas ou apenas observadores de uma entre inúmeras ramificações inevitáveis? A noção de que tudo o que poderia acontecer de fato acontece, em algum universo, desafia a ideia de destino e ao mesmo tempo amplia o mistério da condição humana. É nesse ponto que nos vemos diante de um dilema. Se a realidade é múltipla, qual delas é a verdadeira? Ou será que todas são? A física quântica não responde a essa questão. Ela nos deixa diante do abismo, convidando-nos a refletir sobre o significado de existir em um cosmos, onde a realidade não é uma linha reta, mas um labirinto interminável de possibilidades. Mas por mais que essa visão seja desconcertante, há uma outra pergunta, ainda mais perturbadora. E se não apenas existirem universos paralelos, mas se eles influenciarem uns aos outros? E se ecos de realidades vizinhas atravessarem as paredes invisíveis que nos separam, manifestando como anomalias, coincidências inexplicáveis, ou até fenômenos sobrenaturais? Na próxima parte desta série, exploraremos justamente essa possibilidade. O multiverso não como um conjunto isolado de mundos independentes, mas como uma rede interconectada, onde as fronteiras são porosas e o impossível pode infiltrar-se em nossa realidade. A pergunta que ficará é inevitável. Será que já vivemos, sem perceber, os efeitos de universos que nos tocam em silêncio? Se os universos paralelos realmente existem, seria ingênuo imaginar que permanecem totalmente isolados uns dos outros, como livros fechados em uma estante infinita. A física nos mostra que fronteiras raramente são absolutas. Campos se sobrepõem, energias se entrelaçam, estruturas se influenciam mutuamente. Por que então o multiverso seria diferente? Talvez a separação entre mundos seja mais tênue do que imaginamos, e talvez o nosso universo carregue sinais sutis de que não estamos sozinhos dentro de sua própria trama. Fenômenos estranhos que a ciência ainda não explica poderiam ser, na verdade, manifestações de ecos de realidades vizinhas. O déjà vu, essa sensação de já ter vivido algo que supostamente acontece pela primeira vez, poderia ser uma memória ressoando de uma versão alternativa de nós mesmos. As coincidências impossíveis, que desafiam a probabilidade, poderiam ser o atrito entre linhas de realidade que se tocam por um instante. E o que chamamos de aparições, visões ou experiências fora do corpo, talvez não sejam apenas frutos da imaginação, mas janelas breves para universos paralelos. Não são apenas especulações místicas. A ciência moderna já considera a possibilidade de que diferentes realidades possam, em certas circunstâncias, interagir. Experimentos com partículas mostram que estados quânticos podem vazar, como se houvesse camadas adjacentes de realidade comunicando silenciosamente. A teoria das branas, derivada da física das cordas, sugere que nosso universo pode ser apenas uma membrana flutuando em um espaço multidimensional, em contato com outras membranas invisíveis.
Se isso for verdade, colisões ou interações entre essas branas poderiam deixar marcas detectáveis em nosso cosmos, mas talvez os sinais já estejam diante de nós. A história está repleta de anomalias que desafiam qualquer explicação simples. Mapas antigos que retratam terras desconhecidas com precisão impossível. Civilizações que parecem ter adquirido conhecimentos muito além do que seu tempo permitiria. Testemunhos de pessoas que afirmam ter vivido vidas em épocas diferentes ou em lugares que jamais conheceram. Seriam essas evidências de contatos com realidades paralelas? Um dos casos mais intrigantes envolve o chamado efeito Mandela. Milhares de pessoas ao redor do mundo juram se lembrar de fatos que não existem nos registros oficiais. Títulos de livros escritos de maneira diferente. Logotipos que nunca foram usados até a morte de figuras públicas que, oficialmente, ainda estariam vivas na época. Seria apenas uma falha coletiva da memória? Ou seria a lembrança de uma realidade alternativa ligeiramente distinta da nossa, que por algum motivo se sobrepôs por instantes? Esses relatos, embora ridicularizados por muitos, ganham nova luz quando considerados à luz do multiverso. Se mundos paralelos realmente interagem, não seria impossível que traços de uma linha de realidade se infiltrassem em outra, provocando lapsos de percepção. O que chamamos de erro da mente talvez seja, na verdade, o registro de um choque entre dimensões. Mas se esses ecos existem, será que alguém já aprendeu a controlá-los? É aqui que entramos no território das conspirações mais profundas. Ao longo do século XX surgiram boatos sobre projetos secretos que buscavam manipular campos energéticos em grande escala. O mais famoso deles é o chamado Experimento Filadélfia, supostamente realizado pela Marinha norte-americana na década de 40. De acordo com testemunhas, um navio teria desaparecido brevemente do espaço visível, reaparecendo em outro ponto, como se tivesse atravessado uma fenda na realidade. Oficialmente, a história é considerada mito, mas seu enredo coincide de maneira perturbadora com teorias da física moderna sobre campos eletromagnéticos e dimensões paralelas. Além disso, documentos desclassificados de agências governamentais revelam décadas de interesse em fenômenos paranormais e anômalos. O que antes era apenas curiosidade ganhou a forma de pesquisa financiada. Se a mente humana pode interagir com o universo em níveis que ainda não compreendemos, não é absurdo imaginar que governos tenham investido em compreender se a consciência pode ser usada para acessar realidades paralelas. Essa interseção entre física quântica e poder levanta uma pergunta inevitável. E se alguns já souberem manipular as fronteiras entre universos, mas mantêm esse conhecimento em segredo, as implicações são imensas. Acesso a recursos inexistentes aqui, mas abundantes em mundos vizinhos. Viagens instantâneas entre pontos do espaço-tempo, até mesmo a possibilidade de alterar eventos históricos, escolhendo versões da realidade mais convenientes. É claro, tais ideias parecem ficção científica, mas lembre-se, durante séculos também parecia impossível que o homem voasse, que falássemos com alguém do outro lado do planeta em tempo real, ou que decifrássemos o código da vida. A história da ciência é a história do impossível se tornando inevitável. Mas antes de nos perdermos nas possibilidades, precisamos encarar a questão mais próxima de nós. Se universos paralelos realmente se cruzam, como isso afeta nossa vida cotidiana? Será que nossas escolhas importam? Ou já existem infinitas versões delas espalhadas pelo multiverso? Será que somos apenas reflexos de nós mesmos, repetidos em uma infinidade de mundos? A física nesse ponto ainda não nos dá respostas definitivas. Mas os relatos, as anomalias e os mistérios históricos sugerem que talvez já estejamos experimentando, sem perceber, os efeitos de universos que se entrelaçam com o nosso. Na próxima parte desta série, mergulharemos na questão mais ousada de todas. Se o observador pode influenciar a realidade quântica, até que ponto a consciência humana é capaz de moldar o universo? Estaríamos apenas percebendo os ecos de outros mundos ou, de fato, criando realidades inteiras com a força da mente? Desde os primórdios da ciência, a consciência foi tratada como um mistério marginal, algo relegado à filosofia, à religião ou à psicologia. O universo era visto como uma máquina impessoal, funcionando de acordo com leis fixas, indiferente à presença humana. Mas o advento da física quântica quebrou esse paradigma. Pela primeira vez, descobriu-se que o simples ato de observar pode alterar o resultado de um experimento. Um feixe de partículas parece escolher se comportar como onda ou como objeto sólido apenas quando é medido, como se a própria realidade aguardasse a intervenção do observador para decidir sua forma. Isso levanta uma questão profunda e desconfortável. Até que ponto a mente humana não é apenas espectadora, mas co-criadora daquilo que chamamos de realidade? Experimentos clássicos, como o da dupla fenda, mostram que partículas subatômicas existem em múltiplos estados possíveis, até que um observador intervenha. Antes de serem medidas, são apenas probabilidades.
um espectro de possibilidades coexistindo. É apenas no momento da observação que uma dessas possibilidades se materializa. Esse fenômeno não pode ser ignorado. Ele nos diz que a consciência não está fora do universo, mas profundamente entrelaçada em seu tecido mais íntimo. Alguns físicos sugerem que essa influência é apenas aparente, fruto de equações ainda mal compreendidas. Outros, no entanto, vão mais longe. Propõem que a consciência seja a chave faltante para entender não apenas a mecânica quântica, mas também o próprio sentido da existência. O universo talvez não seja um palco inerte, mas um campo vivo, respondendo constantemente à percepção e à intenção. Pensemos no que isso significa. Se a consciência influencia a realidade em escala subatômica, nada impede que esse efeito se manifeste em escalas maiores, ainda que de forma mais sutil. Talvez a mente humana esteja constantemente moldando o mundo à sua volta, mas de uma maneira que não percebemos porque aprendemos a acreditar no contrário. O acaso e a necessidade, os pilares da visão materialista, podem ser apenas uma versão reduzida de algo muito mais vasto e interativo. Culturas ancestrais já intuíram isso muito antes da ciência moderna. Tradições xamânicas, filosofias orientais e escolas esotéricas sempre afirmaram que o pensamento molda a realidade, que a intenção direciona a energia e que a consciência é criadora. O que a física quântica faz agora é dar uma linguagem matemática a esses pressentimentos milenares. Há também relatos modernos que sugerem a mesma ligação. Pessoas que relatam curas inexplicáveis, sincronias improváveis, experiências de quase morte em que afirmam ter moldado a própria realidade em estados alterados de consciência. A ciência convencional tende a descartar essas experiências como ilusões subjetivas, mas será que não seriam manifestações de uma verdade mais profunda? Se a mente pode influenciar a matéria em pequena escala, por que não poderia fazê-lo também em circunstâncias extraordinárias? Pesquisas recentes sobre o poder da atenção, da meditação e da intenção coletiva começam a revelar algo intrigante. Grupos de pessoas focadas em um objetivo específico parecem, em certas situações, alterar padrões estatísticos do acaso. Equipamentos de geração aleatória de números registram desvios significativos em momentos de concentração coletiva. Como grandes eventos globais seria a coincidência, ou a prova de que a consciência, quando unida, pode alterar a realidade de forma mensurável? Essa possibilidade muda tudo. Significa que não somos apenas passageiros de um universo indiferente, mas navegadores de um oceano de possibilidades, moldando as ondas com o simples ato de existir e perceber. Mas, como toda descoberta poderosa, essa também traz riscos. Se a consciência é capaz de moldar a realidade, quem garante que governos e corporações não tentaram menos, ou ainda tentam menos explorar esse poder em segredo? Há registros de programas de pesquisa durante a Guerra Fria que investigaram telepatia, visão remota e influência mental à distância. Oficialmente, muitos foram encerrados por falta de resultados consistentes. Mas será que tudo foi realmente abandonado? Ou parte dessas descobertas foi mantida longe do olhar público, justamente por seu potencial de transformar não apenas a ciência, mas o poder político e militar? A consciência, nesse sentido, é uma arma e uma dádiva, uma chave que pode abrir portas para curas, descobertas e expansões da experiência humana, mas também para manipulação, controle e dominação. A pergunta que paira sobre nós não é apenas o que a ciência pode revelar, mas quem decide o que deve ser revelado. E aqui surge a reflexão inevitável. Se cada um de nós tem em si a capacidade de influenciar a realidade, por que ainda nos sentimos tão impotentes diante dos acontecimentos do mundo? Talvez porque, desde cedo, fomos ensinados a duvidar desse poder. Talvez porque reconhecer a consciência como força criadora significaria admitir que carregamos uma responsabilidade imensa, não apenas pelo que fazemos, mas pelo que pensamos, acreditamos e desejamos. Na próxima parte desta jornada, mergulharemos ainda mais fundo nessa ideia. Exploraremos os mistérios da mente em estados alterados de consciência, das experiências místicas às pesquisas neurocientíficas, investigando se é nesses estados que a chave para moldar universos inteiros se revela. Desde os primórdios, a humanidade buscou expandir as fronteiras da mente, seja através de rituais ancestrais, substâncias naturais, práticas de meditação ou experiências intensas de quase morte. Sempre houve relatos de pessoas que por um instante sentiram-se transportadas para além do mundo físico. O que antes era interpretado como encontro com deuses ou viagens espirituais, hoje começa a ser estudado pela neurociência, mais recentemente pela própria física quântica. O cérebro humano, em condições comuns, filtra a realidade. Ele seleciona, organiza e simplifica as informações que chegam de fora e de dentro. Mas quando esse filtro é alterado, surgem percepções diferentes,
como se janelas ocultas se abrissem para outras dimensões da experiência. As tradições chamavam isso de estados expandidos de consciência. Hoje começamos a perceber que talvez não se trate apenas de alucinações, mas de vislumbres de uma realidade mais profunda. Relatos de experiências de quase morte são um exemplo intrigante. Pessoas que tiveram o coração parado por alguns minutos descrevem, com impressionante similaridade, sensações de desprendimento do corpo, visão panorâmica de ambientes ao redor e até encontros com entidades ou parentes falecidos. Para a medicina tradicional, trata-se apenas de descargas químicas no cérebro em colapso. Mas a questão persiste. Como explicar casos em que indivíduos descrevem com precisão eventos ocorridos na sala, enquanto estavam clinicamente inconscientes? Estariam, de alguma forma, acessando uma camada da realidade onde espaço e tempo não se comportam como no mundo físico? Outro campo de investigação são os estados induzidos por substâncias psicoativas. Povos indígenas há milênios utilizam plantas como a ayahuasca, o peyote e os cogumelos sagrados para entrar em contato com planos espirituais. Em tais experiências, os participantes frequentemente relatam encontros com seres inteligentes, visões cósmicas e uma profunda sensação de unidade com o universo. A ciência moderna, ao estudar essas experiências, encontra padrões consistentes que desafiam a explicação do acaso. Seriam apenas construções da mente sob efeito químico, ou a abertura de canais para outras dimensões da realidade? Pesquisas recentes em universidades de ponta começam a registrar algo surpreendente. Indivíduos submetidos a esses estados apresentam coerência cerebral elevada, como se áreas normalmente desconectadas passassem a se comunicar. Essa reorganização neural cria a impressão de que a mente se expande. Mas e se o cérebro não for a origem da consciência, apenas um receptor? Nesse caso, tais estados não estariam criando realidades, mas sintonizando frequências diferentes já existentes. Aqui entra a conexão com a física quântica. O conceito de multiverso sugere que inúmeros universos coexistem, separados por barreiras sutis. O entrelaçamento quântico mostra que partículas podem estar conectadas além do espaço e do tempo. Quando somamos essas ideias à possibilidade de uma mente que atua como interface entre dimensões, surgem implicações fascinantes. Talvez estados alterados de consciência não sejam ilusões, mas pontos de acesso a realidades paralelas. Místicos antigos falavam em mundos sobrepostos, acessíveis apenas a quem soubesse atravessar o véu. Hoje, neurocientistas observam que em certas condições, como meditação profunda, o cérebro emite ondas específicas associadas à sensação de transcendência e percepção ampliada. Poderíamos estar descobrindo com a linguagem da ciência aquilo que tradições milenares já conheciam. O perigo, no entanto, está em como lidamos com esse conhecimento. O acesso a estados expandidos pode gerar visões libertadoras, mas também ilusões perigosas. Governos e laboratórios têm interesse em compreender se tais estados podem ser controlados, replicados e explorados. Experimentos da Guerra Fria investigaram seriamente a possibilidade de usar a mente em missões de espionagem, através do que chamavam de visão remota. Oficialmente, os resultados foram inconclusivos. Mas se houve avanços, certamente não seriam revelados ao público. Essas investigações escondem uma verdade maior. Se a consciência pode atravessar limites além do corpo e do espaço, então a própria definição de realidade precisa ser revista. Talvez vivamos em apenas uma das inúmeras camadas possíveis, sem perceber que em determinados estados podemos atravessar portais invisíveis para outros mundos. Imagine o impacto de tal descoberta. A morte talvez não seria o fim, mas uma transição de frequência. A vida cotidiana não seria toda a realidade, mas apenas a superfície de um oceano imenso. E a mente humana, quando expandida, seria como um navio capaz de navegar em mares até então invisíveis. A questão, no entanto, permanece. Esses portais podem ser acessados de forma consciente e controlada, ou estamos destinados a apenas vislumbrá-los em momentos raros de exceção? Na próxima parte, exploraremos como diferentes culturas ao longo da história interpretaram esses estados alterados de consciência. De oráculos da Grécia Antiga a monges budistas, de xamãs amazônicos a visionários da era moderna, veremos como, em diferentes épocas e lugares, a humanidade buscou atravessar o véu que separa o visível do invisível. Ao longo de toda a trajetória humana, em cada continente e em cada civilização, encontramos ecos de uma mesma busca: ultrapassar os limites do ordinário e tocar dimensões que escapam à percepção comum. Da floresta amazônica às pedras sagradas do Oriente, dos desertos do Oriente Médio, as montanhas do Himalaia, diferentes culturas desenvolveram práticas, símbolos e rituais que apontam para uma realidade
além daquela que os sentidos cotidianos revelam. O curioso é que, apesar das distâncias geográficas e das barreiras linguísticas, os relatos guardam impressionantes semelhanças, como se descrevessem janelas abertas para o mesmo oceano invisível. Na Grécia Antiga, o oráculo de Delfos era considerado a voz dos deuses. Ali, sacerdotisas conhecidas como pitonisas entravam em estados alterados de consciência, muitas vezes induzidos por vapores emanados do subsolo. Em transe, proferiam mensagens enigmáticas que guiavam reis, guerreiros e filósofos. Para os gregos, não se tratava de alucinações, mas de uma conexão com o divino, uma forma de acessar realidades paralelas onde o tempo e o destino já estavam traçados. No Egito, os mistérios de Ísis e Osíris revelavam uma visão semelhante. Rituais iniciáticos prometiam aos adeptos uma experiência de morte e renascimento simbólicos, conduzindo-os a um contato direto com a essência da realidade. As pirâmides, alinhadas com precisão astronômica, eram mais do que monumentos funerários. Muitos estudiosos sugerem que funcionavam como portais de consciência, dispositivos simbólicos e energéticos para facilitar a travessia entre mundos. Na Índia, os praticantes de meditação profunda relatavam estados de união com o cosmos descritos nos Vedas e nos Upanishads. Ali, a noção de Maya menos a ilusão do mundo material já indicava que a realidade percebida não era a realidade última. O objetivo da prática era transcender essa ilusão e experimentar diretamente o absoluto, aquilo que está além do tempo e do espaço. No Oriente, o budismo desenvolveu técnicas de atenção plena e concentração que permitiam atravessar as camadas da mente. Monges treinados descrevem, há séculos, experiências de vazio luminoso, onde a individualidade se dissolve e o praticante se percebe como parte inseparável do todo. Seria esse vazio a mesma dimensão quântica, onde todas as possibilidades coexistem antes de se manifestarem? Nas florestas da Amazônia, xamãs utilizam a ayahuasca há milênios como instrumento de contato com o mundo espiritual. Relatos descrevem visões de serpentes cósmicas, geometrias infinitas e encontros com seres de luz. Curiosamente, muitos dos símbolos relatados em transes amazônicos coincidem com imagens escritas em outras culturas distantes, como mandalas orientais e formas geométricas presentes em tradições esotéricas. Na tradição judaica, a Cabala apresenta a árvore da vida como um mapa da realidade, onde cada esfera representa um nível de consciência. Os cabalistas buscavam atravessar esses níveis em experiências de êxtase, acreditando que o ser humano podia tocar os segredos mais profundos do universo. No Islã, o sufismo floresceu como caminho místico. Através da dança, do canto e da contemplação, os sufis relatavam estados de união com o divino que transcendiam os limites da razão. Muitos descreviam sentir-se dissolvidos em uma luz infinita, onde passado e futuro desapareciam. E mesmo entre povos sem escrita, a busca é evidente. Entre nativos norte-americanos, os rituais da tenda, do suor e da visão solitária eram meios de se desprender do corpo e receber mensagens do mundo espiritual. Entre aborígenes australianos, o tempo do sonho era considerado uma camada da realidade sempre presente, acessível através de rituais e cânticos. O que une todas essas tradições é a percepção de que o mundo comum não é tudo o que existe. Há camadas sobrepostas, reinos ocultos, dimensões espirituais ou quânticas que podem ser acessadas por aqueles preparados. E em cada cultura encontramos a mesma intuição. Aquilo que vemos é apenas uma fração da realidade total. Mas há também um detalhe intrigante. Muitas dessas tradições guardaram seus segredos em círculos restritos, revelando-os apenas a iniciados após longos processos de preparo. O conhecimento não era compartilhado de forma indiscriminada, talvez porque sabiam do risco de manipulação e do poder de tais experiências, ou talvez porque desde muito cedo perceberam que a mente humana, ao acessar tais estados, tocava forças que podiam tanto iluminar quanto destruir. A ciência moderna, ao se debruçar sobre esses relatos, começa a reconhecer um padrão. Estados de consciência ampliada, independentemente da cultura, apontam para experiências de unidade, transcendência e contato com inteligências não humanas. E, no entanto, o discurso oficial insiste em tratá-los como meras ilhas neurológicas. Mas será mesmo? O enigma se intensifica quando observamos que muitas dessas culturas antigas possuíam conhecimentos avançados de astronomia, matemática e arquitetura. Seria coincidência que esses saberes florescessem em sociedades que cultivavam práticas de expansão da mente? Ou será que esses estados eram de fato portas de acesso a informações que transcendem o humano comum? E aqui surge a pergunta inevitável. Se tradições tão diferentes chegaram às mesmas conclusões, estariam todas elas enganadas? Ou estariam descrevendo, cada uma à sua maneira, o mesmo fenômeno universal, menos a capacidade da consciência de atravessar o véu e tocar outros níveis da realidade?
Durante muito tempo, a ciência e a espiritualidade foram apresentadas como inimigas inconciliáveis. De um lado, a racionalidade fria, baseada em experimentos controlados e evidências matemáticas. Do outro, tradições místicas, rituais e experiências subjetivas que pareciam escapar à comprovação empírica. Mas à medida que avançamos nos domínios da física moderna e da neurociência, percebemos que essa dicotomia não é tão rígida quanto imaginávamos. Há fissuras na fronteira, há pontos de convergência, há mistérios que não podem mais ser ignorados. Na psicologia do século XX, nomes como William James já apontavam para a importância dos estados alterados de consciência. James defendia que tais experiências não eram delírios sem valor, mas revelações de um potencial mental ainda desconhecido. Mais tarde, na década de 60, pesquisadores como Stanislav Grof desenvolveram a psicologia transpessoal, investigando como estados expandidos podiam curar traumas profundos e despertar percepções ampliadas. Embora perseguidos pelo establishment, esses pioneiros abriram um caminho que a ciência atual começa a retomar com mais seriedade. A neurociência contemporânea, ao estudar cérebros em meditação, em transe ou sob efeito de substâncias psicodélicas, detecta padrões surpreendentes. Escaneamentos revelam que áreas normalmente isoladas passam a se comunicar, criando uma rede cerebral mais integrada. O ego, que usualmente filtra e organiza a experiência, parece dissolver-se, dando lugar a uma percepção de unidade com o todo. Muitos descrevem essa sensação como o encontro com uma dimensão mais profunda da realidade. Na física, a aproximação é ainda mais desconcertante. O princípio da incerteza, o entrelaçamento quântico e a superposição mostram que o mundo subatômico não é fixo e definido, mas fluido, maleável e interconectado. Experimentos sugerem que a simples observação pode influenciar o resultado. Essa constatação levou alguns cientistas a se perguntarem: qual é, afinal, o papel da consciência no funcionamento do universo? Seria ela apenas um subproduto do cérebro ou uma dimensão fundamental da própria realidade? Teorias contemporâneas, como a de que a consciência emerge de estruturas quânticas no interior dos neurônios, tentam unir física e biologia. Embora controversas, elas apontam para a possibilidade de que a mente não seja limitada ao corpo físico, mas conectada a um campo mais amplo, talvez universal. Se isso for verdade, as experiências ancestrais de transcendência podem não ser meras fantasias, mas contatos com camadas reais da existência. A psicologia moderna também começa a reconhecer o valor de tradições milenares. A meditação, antes restrita a monges e ascetas, agora é estudada em laboratórios e aplicada em hospitais. Seus benefícios comprovados na redução do estresse e no aumento da clareza mental são apenas a superfície. Relatos de meditadores avançados apontam para estados de vazio luminoso, experiências de não-dualidade e intuições cósmicas que lembram descrições místicas. A ciência começa a se dar conta de que a mente humana, quando devidamente treinada, pode acessar realidades mais sutis. E não é apenas no campo da mente. Na cosmologia, surgem hipóteses que lembram narrativas antigas. A ideia de multiversos, universos paralelos coexistindo lado a lado, ressoa com mitologias que falavam de mundos sobrepostos. O conceito de que a realidade observável é apenas uma fração de um todo maior ecoa tradições que viam o mundo material como ilusão. Parece que ao avançar nas fronteiras da física, estamos reencontrando verdades que já foram intuídas há milhares de anos. Ainda assim, há resistência. O paradigma dominante insiste em manter ciência e espiritualidade em compartimentos separados. O medo de ser associado à pseudociência silencia muitos pesquisadores que, em privado, admitem perceber conexões intrigantes. Mas os dados continuam a se acumular. Experiências de quase morte, medições de coerência cerebral, correlações entre práticas meditativas e estados quânticos, tudo aponta para um território ainda pouco explorado. E aqui surge um dilema filosófico. Se a consciência tem papel fundamental na constituição da realidade, então o que chamamos de mundo físico talvez não exista de forma independente. Ele seria, ao contrário, um palco moldado pela interação entre mente e matéria. Essa ideia, radical e desconfortável, abre as portas para implicações profundas. Talvez não sejamos apenas observadores do universo, mas co-criadores ativos dele. O perigo, novamente, está no poder que tal ideia carrega. Se governos ou corporações reconhecem que a mente pode influenciar a matéria em níveis sutis, não hesitariam em explorar isso em segredo. Experimentos sobre percepção extrasensorial, visão remota e manipulação mental não são apenas ficções de cinema. Documentos desclassificados revelam que tais investigações ocorreram, ainda que sob véus de negação. O quanto avançaram talvez nunca saibamos, mas para além do interesse político há uma questão mais essencial. O que significa ser humano em um universo onde a consciência pode moldar a realidade? Se a mente é parte integrante da tessitura cósmica, então cada pensamento, cada intenção e cada estado interno
se tornam atos de criação. A fronteira entre ciência e espiritualidade desaparece, dando lugar a uma visão integrada e revolucionária. E assim chegamos a um ponto decisivo. As tradições antigas intuíam que a realidade visível é apenas um fragmento. E a ciência moderna começa a confirmar que há muito mais além da superfície. Mas a grande pergunta permanece: estamos preparados para lidar com essa revelação? O que acontece quando uma civilização inteira descobre que possui poder sobre a própria realidade? Ao atravessarmos o limiar da história oficial para as sombras daquilo que raramente é contado, entramos em um território onde ciência, poder e mistério se entrelaçam. Um território em que as fronteiras da pesquisa se tornam indistinguíveis da espionagem, e onde o desejo de compreender a mente humana se mistura à ambição de controlá-la. Durante a Guerra Fria, um dos períodos mais tensos da história moderna, Estados Unidos e União Soviética investiram em experimentos que pareciam saídos de romances de ficção científica. Documentos hoje desclassificados revelam programas secretos destinados a investigar fenômenos psíquicos, como a visão remota, a telepatia e a influência mental sobre objetos à distância. O objetivo declarado era simples: se o inimigo descobrisse como usar tais poderes, a vantagem estratégica seria incalculável. No Ocidente, surgiram projetos com nomes enigmáticos como Stargate e MKUltra. O primeiro, ligado à CIA, explorava a possibilidade de treinar indivíduos capazes de descrever locais secretos em qualquer parte do planeta apenas com o poder da mente. Testemunhos de agentes envolvidos afirmam que resultados surpreendentes foram obtidos. Embora o discurso oficial seja de ceticismo e descrédito, já o MKUltra mergulhou em terrenos ainda mais obscuros, testando drogas, técnicas de manipulação mental e indução de estados alterados em sujeitos muitas vezes involuntários. O objetivo era descobrir se a consciência podia ser quebrada e reconstruída à vontade. Do outro lado da cortina de ferro, a União Soviética conduzia pesquisas semelhantes. Rumores falavam de laboratórios dedicados a treinar soldados com capacidades psíquicas, capazes de influenciar equipamentos eletrônicos ou se comunicar silenciosamente em campo de batalha. Ainda que muitos desses relatos sejam envoltos em desinformação, é difícil ignorar a simetria das iniciativas. Se ambos os blocos investiam tempo, recursos e riscos em tais experimentos, é porque havia algo que ao menos em parte funcionava, mas os limites não pararam aí. Universidades de prestígio e institutos independentes também realizaram investigações. Pesquisas sobre psicocinesia, ou a influência da mente sobre a matéria, registraram pequenas mas estatisticamente significativas anomalias em experimentos com geradores de números aleatórios. Observou-se que a intenção humana parecia enviesar os resultados, mesmo que de forma sutil. Para alguns, era apenas coincidência ou erro metodológico. Para outros, um indício de que a mente realmente interage com a realidade física. Houve também tentativas de entender se estados de consciência expandidos poderiam influenciar sistemas biológicos. Experimentos envolvendo cura à distância, por exemplo, mostraram efeitos intrigantes sobre plantas, bactérias e até organismos humanos. Embora muitas vezes desacreditados pelo mainstream, os dados persistem em desafiar explicações convencionais. E aqui surge a questão inquietante: se pequenas influências são possíveis, o que impediria o desenvolvimento de tecnologias capazes de potencializá-las? Imagine dispositivos que amplifiquem a intenção humana, tornando-a capaz de interferir em sistemas eletrônicos, climáticos ou até nucleares. Seria um poder irresistível para qualquer governo ou corporação. Não é de se admirar que, até hoje, parte dessa pesquisa permaneça envolta em sigilo. É nesse ponto que a física quântica volta a entrar em cena. A ideia de que partículas podem existir em múltiplos estados e que o observador desempenha papel fundamental no colapso das probabilidades forneceu uma base conceitual menos ainda que controversa para legitimar tais investigações. Se a consciência participa ativamente do universo, por que não explorar até onde vai sua influência? Mas há um paradoxo evidente. Se governos detêm fragmentos desse conhecimento, por que ele não é revelado abertamente? A resposta pode estar no medo. Medo do caos social, medo de perder o controle, medo de que cidadãos comuns percebam que não são apenas peças em um tabuleiro, mas co-criadores da própria realidade. Manter tais segredos na sombra seria, portanto, uma estratégia de contenção. Contudo, os rumores não cessam. Histórias circulam sobre experimentos realizados em instalações militares, ultra-secretas sobre contatos entre cientistas e fenômenos inexplicáveis sobre tecnologias capazes de manipular campos energéticos de formas que lembram magia mas que vista sob o prisma da física moderna talvez sejam apenas ciência avançada. E aqui se insinua uma reflexão maior.
Se esses experimentos realmente tocaram em algo autêntico, então já não estamos apenas falando de espionagem ou estratégia militar. Estamos falando de uma revolução silenciosa na compreensão da realidade. Uma revolução que, em vez de ser compartilhada com toda a humanidade, teria sido apropriada por poucos para fins obscuros. A questão que permanece em aberto é: até que ponto chegaram? Descobriram apenas migalhas? Ou avançaram a ponto de criar tecnologias que hoje operam debaixo de nossos olhos, disfarçadas em aparatos cotidianos? A possibilidade é perturbadora, mas não pode ser descartada. Há uma estranha coincidência entre as descobertas mais perturbadoras da ciência e os enredos que atravessam o cinema, a literatura e até a música popular. Coincidência ou reflexo de algo mais profundo? Desde o início do século XX, quando a física quântica começou a se consolidar, ideias como universos paralelos, múltiplas linhas do tempo e consciência moldando a realidade passaram a aparecer repetidamente em obras de ficção. Escritores visionários, como H.G. Wells e Philip K. Dick, exploraram mundos onde a percepção e a realidade se confundem, onde governos manipulam memórias e onde o destino pode ser reescrito. A ficção parecia antecipar ou talvez ecoar os debates mais secretos da ciência. No cinema, essa convergência se tornou ainda mais evidente. Filmes como Matrix trouxeram à tona a ideia de que o mundo pode não ser aquilo que aparenta, mas uma construção manipulada por forças invisíveis. Outros, como Interstellar, dramatizaram os conceitos de tempo relativo e dimensões ocultas, enquanto produções como Doutor Estranho ou Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo mergulharam explicitamente nas teorias do multiverso. Para muitos, são apenas histórias criativas. Para outros, são mensagens cifradas, uma forma de familiarizar o público com realidades que talvez já sejam conhecidas por aqueles que detêm o verdadeiro conhecimento. Mas a pergunta é inevitável: como roteiristas e artistas parecem intuir ou revelar menos conceitos que estão na vanguarda de pesquisas ainda ocultas? É possível que alguns tenham acesso a informações confidenciais, disfarçadas em linguagem artística? Ou será que a própria consciência coletiva capta fragmentos da verdade e os transforma em símbolos culturais? A música também desempenha um papel intrigante. Letras que falam de mundos paralelos, de portas para outras dimensões e de estados de consciência alterados aparecem em canções de diferentes épocas e estilos, do rock psicodélico dos anos 60 às experimentações eletrônicas, mais recentes a um fio comum: a ideia de que a mente pode viajar além dos limites físicos, que a realidade é plástica e que o universo responde às vibrações humanas. É aqui que surge uma hipótese perturbadora. E se parte daquilo que chamamos de cultura popular for, na verdade, um canal deliberado de revelação controlada, mostrar ideias revolucionárias em forma de ficção pode ser a maneira mais segura de expor a verdade sem jamais admiti-la oficialmente. Assim, quando alguém levanta questões sérias, sempre há a resposta pronta. Isso é apenas coisa de filmes. A ficção funciona como disfarce, mas também como preparação. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar a possibilidade de que governos e corporações tenham influenciado diretamente a produção cultural. Documentos já revelaram que agências de inteligência participaram da supervisão de roteiros de Hollywood, com o objetivo de moldar narrativas que servissem a interesses estratégicos. Seria tão impensável supor que o mesmo tenha ocorrido em relação a ideias científicas mais avançadas. A cultura, portanto, torna-se um campo de batalha invisível. De um lado, a criatividade humana genuína, captando intuições sobre a natureza do cosmos. Do outro, forças que utilizam essas intuições como máscara para esconder descobertas reais. O resultado é uma espécie de jogo duplo. Quanto mais a ficção se aproxima da verdade, mais ela é descartada como pura imaginação. Mas há um detalhe ainda mais inquietante. Muitas das obras mais impactantes parecem não apenas refletir a ciência de sua época, mas antecipar descobertas futuras. Philip K. Dick, por exemplo, descreveu realidades múltiplas e simulações décadas antes de a física quântica popularizar tais conceitos. Alguns músicos afirmaram que suas inspirações vinham de sonhos vívidos ou de experiências fora do corpo, como se tivessem sintonizado uma frequência que traz fragmentos de outro nível de realidade. Se a consciência é realmente uma chave para acessar dimensões além da matéria, talvez artistas, ao mergulharem em estados de inspiração, consigam tocar em verdades que ainda não foram oficialmente reveladas. Nesse sentido, a arte seria mais do que expressão estética. Seria um canal de comunicação entre mundos. Essa perspectiva nos leva a outra reflexão. Será que a cultura popular está moldando nossa aceitação da realidade tanto quanto a ciência? Quando milhões de pessoas assistem a filmes que falam de universos paralelos, de viagens no tempo ou de manipulação da mente, o inconsciente coletivo começa a considerar tais ideias como possíveis. A barreira entre ficção e realidade se enfraquece, e talvez esse seja justamente o objetivo: preparar a mente humana para aceitar, ainda que de forma inconsciente,
aquilo que em breve pode deixar de ser ficção. Mas também existe o risco de alienação. Se a cultura nos mostra fragmentos da verdade, mas sempre emoldurados como fantasia, corremos o risco de ignorar sinais que poderiam transformar nossa compreensão do universo. Rimos, choramos e nos emocionamos com histórias que, no fundo, podem estar descrevendo a realidade mais profunda. E ao final da sessão, saímos da sala de cinema acreditando que nada daquilo tem relevância prática. O jogo, portanto, permanece duplo e ambíguo. A cultura popular é simultaneamente revelação e cortina de fumaça, verdade disfarçada e ficção convincente. Desde tempos imemoriais, os seres humanos tentam compreender aquilo que não se vê, aquilo que não pode ser medido diretamente, a essência do universo, a natureza da consciência e o significado da própria existência. As tradições ancestrais em todos os cantos do planeta desenvolveram sistemas complexos de símbolos, rituais e histórias que, à primeira vista, pareciam apenas mitologia. Mas à medida que exploramos a física quântica, a neurociência e até a própria cultura popular, percebemos que muitos desses símbolos eram, na verdade, mapas codificados de realidades mais profundas. Na Índia antiga, os mandalas e os yantras não eram meros desenhos estéticos. Eles representavam estruturas de consciência, padrões de energia e portas simbólicas para estados expandidos da mente. Na tradição tibetana, os tankas continham ensinamentos visuais sobre a interconexão de todos os fenômenos, apresentando o cosmos como uma teia dinâmica, onde cada pensamento ressoa em múltiplos níveis. Entre os egípcios, hieróglifos e templos não apenas contavam histórias de deuses, mas guardavam codificações de alinhamentos estelares e proporções matemáticas precisas. Essas estruturas pareciam projetadas para conduzir o observador a estados de percepção ampliada, despertando intuições sobre a ordem oculta do cosmos. Na tradição judaico-cabalística, os símbolos da árvore da vida descrevem caminhos de consciência, relacionando esferas que representam diferentes aspectos da existência. Cada esfera é um estado de ser, e cada caminho conecta dimensões interiores e exteriores da realidade. Para os cabalistas, o universo não é simplesmente matéria, é consciência em manifestação. Entre os nativos das Américas e os aborígenes australianos, histórias orais e cerimônias descreviam mundos invisíveis, espíritos que habitam dimensões paralelas e energias que fluem entre todos os seres. Soas Pinterest, cantos e danças codificavam informações sobre esses mundos sutis, transmitidas de geração em geração, muitas vezes sem que a mente racional pudesse decifrar plenamente. E agora, milênios depois, percebemos que os mesmos padrões reaparecem na cultura popular contemporânea. Filmes, músicas, literatura e até jogos digitais parecem ecoar símbolos ancestrais. Mandalas reaparecem como representações visuais de universos paralelos. Histórias de viagem no tempo, realidades alternativas e consciência expandida refletem conceitos que culturas antigas já descreviam como parte da experiência humana fundamental. É impossível ignorar a semelhança entre os mitos antigos e as narrativas modernas. A repetição de padrões sugere que, de alguma forma, a humanidade está sempre tentando acessar o mesmo núcleo de realidade, seja através de rituais xamânicos, meditação profunda, experiências visionárias ou expressões artísticas modernas. Cada era encontra sua própria linguagem, mas a essência da mensagem permanece. E, se voltarmos à física quântica, começamos a compreender como tudo isso poderia ser mais do que coincidência. A superposição, o entrelaçamento e a noção de que o observador influencia a realidade parecem explicar, em termos científicos, aquilo que os místicos descreviam como a capacidade de a consciência moldar o mundo. As experiências relatadas por xamãs, monges e místicos agora encontram ecos em experimentos controlados, onde a mente humana afeta sistemas físicos e padrões probabilísticos. A questão fascinante é que esses símbolos, tanto antigos quanto modernos, funcionam como guias para explorar a realidade. Eles não são apenas metáforas, podem ser instruções codificadas para expandir a percepção. Um símbolo, um padrão ou um ritual é, de certa forma, uma chave que desbloqueia uma porta para níveis de realidade, que permanecem invisíveis para aqueles que não foram preparados. E aqui surge um paradoxo inquietante. Se os antigos já sabiam, e se a ciência moderna apenas redescobre fragmentos, então por que o conhecimento permaneceu fragmentado, oculto ou simbólico por tanto tempo? Uma hipótese é que a mente humana não estaria pronta para compreender plenamente o poder que possui sobre a realidade. Revelações prematuras poderiam ser perigosas, capazes de desequilibrar sociedades ou gerar conflitos impossíveis de controlar. Outro ponto intrigante é que, ao longo da história, parte desse conhecimento sempre foi reservado a grupos iniciados. Os templos, os mosteiros, as sociedades secretas e as tradições xamânicas guardavam informações que só eram transmitidas a quem passasse por longos processos de preparação. Esse filtro protegia não apenas o conhecimento, mas também
aqueles que o buscavam, evitando que se perdesse em mãos despreparadas. Mas o que acontece quando a ciência, a tecnologia e a cultura popular começam a divulgar essas ideias em massa? Estamos agora vivendo um período único na história, em que informações que antes eram restritas a poucos estão acessíveis a milhões. Livros, filmes, séries e plataformas digitais propagam conceitos que, há algumas décadas, teriam sido considerados impossíveis de compreender. E assim chegamos a uma reflexão essencial. A consciência humana, aparentemente pequena diante do universo, possui um potencial que atravessa tempo e espaço. Cada avanço científico, cada insight artístico e cada experiência espiritual é uma peça de um quebra-cabeça muito maior, que sugere que somos de fato co-criadores de nossa própria realidade. Chegamos finalmente à encruzilhada de todos os caminhos que percorremos ao longo desta jornada. Cada descoberta científica, cada símbolo ancestral, cada narrativa da cultura popular, cada experiência subjetiva converge, aqui apontando para uma verdade que sempre esteve à espera de ser compreendida. A realidade é muito mais maleável, interconectada e misteriosa do que nos foi permitido acreditar. Ao longo do século XX e XXI, a física quântica nos mostrou que partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente, que a observação influencia os resultados e que entrelaçamentos sutis unem pontos distantes do cosmos de maneiras que desafiam a lógica. A mente humana, longe de ser um espectador passivo, pode, em certas circunstâncias, participar da criação do mundo. Experimentos que antes eram relegados à ficção científica ou a programas secretos do governo, agora ganham evidências menos ainda que sutis de que a consciência e a matéria estão intrinsecamente ligadas. Parallel Element. Percebemos que tradições ancestrais sempre intuíram essas conexões. Mandalas, tankas, hieróglifos, cantos e danças não eram apenas expressões culturais, mas mapas de percepção. A sabedoria transmitida por gerações através de rituais, meditação e narrativas místicas descrevia realidades que a ciência apenas começou a tocar. A interconexão, a interdependência de tudo o que existe, o poder da intenção e da percepção. Tudo isso era codificado em símbolos e práticas que, à época, pareciam esotéricos, mas hoje encontram eco nas descobertas mais avançadas da neurociência e da física quântica. E então, há a cultura moderna, a arte contemporânea que reflete e amplifica essas ideias. Filmes, livros e músicas não apenas entretêm, mas replicam padrões de realidade observados há milênios. Eles funcionam como canais seguros de comunicação, permitindo que conceitos revolucionários circulem sem causar pânico, preparando coletivamente a consciência humana para reconhecer a maleabilidade do universo. A ficção é, neste sentido, tanto revelação quanto disfarce, ponte entre aquilo que era oculto e aquilo que está prestes a ser compreendido. O que tudo isso nos ensina sobre nós mesmos? Que somos, simultaneamente, pequenos e infinitos, que a percepção molda o mundo, que cada pensamento carrega potencial de criação, e que a consciência não é um mero subproduto do cérebro, mas uma força capaz de influenciar a realidade. Cada insight científico, cada experiência meditativa, cada intuição artística não é isolada. É um fragmento de uma verdade maior, que pulsa através do tempo e do espaço. No entanto, com grande poder vem grande responsabilidade. Se nossas mentes possuem influência sobre a realidade, então cada ação, cada escolha e cada intenção tornam-se significativas em escalas inimagináveis. É um convite à consciência plena, à atenção radical, ao cuidado com aquilo que alimentamos mentalmente. Estamos, de certa forma, cocriando a própria teia do universo, mesmo que a maioria de nós ainda não perceba o alcance total desse poder. E a outra lição: a integração. A ciência não precisa se opor à espiritualidade. A tecnologia não precisa se afastar da ética. A arte não precisa ser separada da realidade. Quando começamos a perceber os padrões subjacentes que unem física, consciência e cultura, surge uma visão holística da existência. O universo não é um conjunto de partes desconexas, mas um organismo vivo, pulsante, consciente em níveis que mal começamos a entender. A história da humanidade, até aqui, parece um livro parcialmente cifrado, escrito para guiar aqueles que buscam compreender mais profundamente. Aqueles que seguem apenas a narrativa oficial podem perder fragmentos essenciais, mas aqueles que conectam ciência, símbolos ancestrais e experiências subjetivas descobrem que a realidade é vasta, fluida e muito mais complexa do que qualquer teoria isolada poderia explicar. E aqui chegamos ao clímax desta jornada. A consciência humana é, possivelmente, o elo perdido entre o visível e o invisível. Ela é tanto o observador quanto o criador, capaz de perceber e ao mesmo tempo influenciar o cosmos. Nossos pensamentos, emoções e intenções
não são eventos isolados. São ações com repercussões que atravessam dimensões. Ao compreendermos isso, abrimos portas que antes eram trancadas, permitindo que a ciência e a espiritualidade se encontrem em harmonia. A última reflexão é, talvez, a mais importante. Se toda a realidade é influenciada pela consciência, então o que chamamos de mundo material é apenas uma versão daquilo que poderia ser. Acordar para essa verdade é assumir responsabilidade não apenas por nossa própria vida, mas pelo universo que tocamos e moldamos com cada pensamento. O poder que a humanidade sempre buscou fora de si pode estar, na verdade, dentro de cada mente desperta. Assim a jornada chega ao fim, mas o caminho continua. Cada descoberta científica, cada símbolo antigo história, cada experiência pessoal são convites para explorar mais, perceber mais e criar mais. A realidade não é um dado fixo. É uma tapeçaria em constante tecelagem. E nós somos os fios conscientes que a entrelaçam. E, ao contemplarmos tudo isso, podemos finalmente aceitar que a verdadeira aventura não é viajar para fora, mas mergulhar para dentro, explorar o universo que pulsa em nossa própria consciência. Pois, no final, compreender a nós mesmos é compreender o cosmos. E compreender o cosmos é compreender o poder que carregamos para moldar a própria realidade.